Olá, muito obrigado pela sua audiência. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o Sala de Entrevistas vai abordar um tema que a gente está recebendo sugestões dos nossos telespectadores já há um bom tempo. Primeiro que há muita confusão, há controvérsias, há desinformação, há dúvidas, vários pontos de interrogações acabam pairando sobre a cabeça dos nossos telespectadores e da população em geral. Muito se fala nas novas leis trabalhistas, leis que foram aprovadas recentemente, sancionadas pelo presidente Michel Temer e que num prazo aí agora, menor do que 120 dias, deverão ganhar as ruas. É lei, mudança geral. O que ganha o trabalhador, o que perde? O empresário, de fato, terá novas oportunidades de gerar mais emprego? Ou será que essas mudanças, elas vêm, conforme dizem os opositores, a roubar ou sucumbir com alguns direitos trabalhistas que já foram adquiridos há um bom tempo? Sobre esse assunto, convidamos para abordar o tema um advogado especialista em leis trabalhistas. O nome dele é o doutor Maurício Rocha, que gentilmente atendeu o nosso convite. Doutor, obrigado por ter vindo aqui. Bebel, muito obrigado pelo convite, agradeço, viu, e estamos à disposição para tirar dúvidas sobre a reforma trabalhista. Bom, acho que é consenso, né? Gerou muita dúvida na cabeça do brasileiro essa mudança toda. Bebel, gerou muita dúvida, ainda gera, ainda vai gerar. Não sei como o judiciário vai se posicionar com relação a essa reforma. Acho que algumas coisas o judiciário não deve aceitar, outras vai aceitar, mas muita dúvida principalmente porque a mídia tratava alguns pontos da reforma e acabava esquecendo de tratar outros mais importantes. Dava o enfoque a uma questão e tirava o foco de outras questões. Então, por isso que está gerando bastante dúvida. Quais seriam as dúvidas mais profundas ou as mais fortes que pairam sobre a cabeça do brasileiro, que o senhor acha? Bebel, primeiro vamos lá. Essa reforma trabalhista, ela não é uma reforma do governo. Tá? Já vamos começar por aí. Essa história de que é uma reforma que vai gerar mais empregos, para mim não é bem assim, tá? E não é uma reforma do governo federal. O governo federal, o executivo, através do presidente Michel Temer, quando ele enviou esse projeto de reforma para a Câmara, ele foi com um projeto de apenas 6 páginas. Pequeno. Algumas mudanças, é claro, e a principal delas era o negociado sobre o legislado. O que seria isso, doutor? Negociado, nós temos algumas fontes de lei no direito. Temos a Constituição Federal, temos as leis federais, temos a CLT e temos abaixo disso as convenções e os acordos coletivos, que são os acordos firmados entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas ou entre Sindicato dos Trabalhadores e empresas, que são os acordos coletivos. Eu sei que é errado falar, mas os trabalhadores inclusive chamam o tal do dissídio, né? Convenção coletiva é uma coisa, dissídio é outra, mas acaba misturando tudo. Acaba misturando, porque normalmente a convenção coletiva, ela é uma consequência do dissídio coletivo. O dissídio coletivo, o que é? É uma ação que o sindicato faz em nome dos trabalhadores contra os sindicatos ou contra as empresas para que o Tribunal Regional do Trabalho julgue essa ação. Se essa ação for julgada, ela vai gerar uma sentença normativa. Agora, se as duas partes chegarem num acordo, gera uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. Então, voltando ali naquele ponto anterior, o projeto original, ele previa basicamente que as regras negociadas, elas teriam sobrevalência sobre o legislado. Em alguns pontos só, tá? Nem todos. Não vou dizer aqui que, por exemplo, poderia fazer um acordo coletivo, uma convenção coletiva que tirasse 13º, férias, até porque isso são direitos constitucionais garantidos. Mas era isso. Aí, esse projeto original, Bebel, ele estava em 6 páginas. Foi para a comissão, foi para o relator, para ele poder receber emendas. Bebel, esse projeto foi aprovado semana passada, sancionado pelo presidente Michel Temer, com 26 páginas. Por isso que eu digo, esse projeto não é do governo, esse projeto é do capital. O capital que fez todo esse projeto de reforma trabalhista. Quando eu digo capital, quem que eu falo? Eu falo das federações das empresas, principalmente a Fiesp. Teve interferência externa?
O senhor quer dizer Do isso? capital, sem dúvida. Uhum. Por quê? Porque o capital tem interesse nisso, né? As empresas têm interesse nisso. Tem interesse que a reforma seja muito mais benéfica às empresas para que elas tenham mais lucro. Eu não concordo que vai gerar mais empregos. Por quê, Bebel? Porque em 2014 nós vivemos uma época de pleno emprego, com as mesmas regras trabalhistas que tem hoje. Então, se há 3 anos atrás a gente vivia em pleno emprego, será que era necessário fazer uma reforma trabalhista? Eu acho que não. Bom, mas em 2014, o Brasil não vivenciava uma crise, eu sempre gosto de falar, não é uma crise financeira sem precedentes, nós já enfrentamos Sim, outras crises claro. financeiras assim, mas é uma grave crise financeira. O que o governo fala é o seguinte, para evitar que o número de desempregados dispare, aumente o número de desemprego no Brasil, a reforma trabalhista se faz necessária. Então o senhor não entende dessa forma? De maneira alguma. Uma regra que precarize as relações de trabalho não aumenta a oferta de emprego. Ela precariza a relação de trabalho e precariza salário. É isso que acontece. Não vai melhorar, não vai aumentar o número de empregos. O que aumenta o número de empregos é o consumo. Aumenta-se o consumo, aumenta-se obrigatoriamente que as empresas criem os produtos para o consumo e aí gera mais emprego. Agora, precarizando a relação de trabalho, não vai. E de fato vai precarizar, doutor? Eu entendo que sim, viu, Bebel? Você está falando aqui com um advogado que defende trabalhador, né? Não é um advogado que é um advogado de empresas. Eu advogo para sindicato de trabalhadores. Então, eu vejo, vamos dizer assim, o lado ruim da coisa. Se você entrevistar aqui um advogado trabalhista que advoga para a empresa, ele vai dizer que essa reforma é uma maravilha, que vai gerar mais empregos, que vai modernizar as relações de trabalho, e eu entendo que não vai. Quer ver, Bebel? Eu vou lhe dar um exemplo do que eu acho que é terrível nessa reforma trabalhista. Existe uma situação na reforma trabalhista que se chama jornada intermitente. O que seria jornada intermitente? É o seguinte, hoje o trabalhador ele trabalha por mês, recebe por mês, se não tiver trabalho para ele na empresa, ele vai ficar à disposição do empregador dele e vai receber no final do mês o seu salário. A reforma trabalhista ela criou essa espécie de jornada intermitente, que é o seguinte, o trabalhador ele vai ficar em casa, à disposição do empregador dele, e só vai trabalhar quando ele for chamado com 3 dias de antecedência. Então vamos imaginar o caso aqui, eu sou dono de uma empresa e quero contratar, e o Bebel é meu funcionário. Aí eu vou ligar, Bebel, daqui a 3 dias tu vai trabalhar uma semana, das 8 às 5 da tarde com 1 hora de intervalo. E durante aquele mês, Bebel, tu só trabalhou aquela semana. Você só vai receber por aquela semana. E não vai receber o mês cheio como é hoje. Tá? Aí você imagina uma situação de uma construção civil, por exemplo, que quando chove, diminui muito o trabalho, ou às vezes nem tem. Né? Uma obra estrutural, vamos pegar assim, uma obra fazendo uma rodovia, alguma situação assim que não trabalham na chuva. O trabalhador pode ficar 20 dias sem salário, 30 dias sem salário, 40 dias sem salário, aí você vai me dizer assim, mas isso não acontece. Já aconteceu. Nós já tivemos aqui na nossa região de ficar um mês chovendo direto, 40 dias chovendo direto. Isso já aconteceu. E como é que faz esse trabalhador? Ele vai ficar sem salário? Vai receber dinheiro de onde? Como vai pagar as contas dele? E mais, ninguém está falando isso. Como que esse cidadão vai conseguir um empréstimo no banco ou um financiamento para uma casa? Se ninguém sabe qual é a renda desse trabalhador? Muito difícil. Isso vai gerar mais emprego, Bebel? Eu acho que não. Eu acho que isso precariza a relação de trabalho. Deixa eu fazer aqui um contraponto. O senhor é um advogado brilhante, o senhor tem muita habilidade. Eu não tenho a sua habilidade, mas vou tentar bancar aqui o advogado da empresa. Mas se não tem trabalho, é justo pagar por algo que não foi realizado? O trabalhador ele está à disposição da empresa. Tá? Se a empresa não tem trabalho, a empresa pode demitir esse trabalhador, enquanto não tem trabalho. Agora, não é justo, não é justo para o empregador, mas é justo para o trabalhador ficar um mês em casa sem trabalhar? A gente não pode esquecer, Bebel, que a balança entre capital e trabalhador, patrão e empregado, ela não é igual. Ela é uma balança desigual, Bebel. É a mesma coisa do consumidor e das empresas de telefonia, por exemplo. Eles não estão equilibrados.
o trabalhador ele está mais acima, porque ele tem mais força. É normal. E o trabalhador ele está mais embaixo, porque ele tem menos força. Aí a gente querer igualar os dois e dar uma lei mais benéfica para o empregador, eu não concordo. Eu acho que é exagero. E não sou só eu que penso dessa forma. Claro, claro. Por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados, a Associação Nacional dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho foram contrários à reforma trabalhista. O ministro Maurício Godinho Delgado, que é um dos ministros do TST mais respeitáveis do Brasil, autor de inúmeros livros, ele também é contrário a essa reforma trabalhista. E na audiência pública no Senado, ele falou isso que eu estou falando agora. A relação de trabalho, ela é desigual. Então, essa reforma trabalhista, na visão dele, inclusive, é rasgar a CLT. É a mesma coisa que nós fizéssemos hoje, rasgássemos o Código de Defesa do Consumidor. É mais ou menos o que está se fazendo com a reforma trabalhista. Bom, com relação ao trabalhador, o senhor disse que não tem como equiparar, né? E não tem mesmo até pelo, enfim, as condições de cada um. Claro. Agora, o cidadão, ele sendo demitido pela empresa, ou ficando em casa, perdão, né, nesse tempo, ele poderia exercer outra atividade? Como é que vai funcionar? Porque eu não consigo entender. Um trabalhador da construção civil, o senhor falou muito bem, construído uma rodovia, caiu uma chuva, ele vai ficar... Quanto tempo ele vai ficar em casa? E até porque a previsão do tempo, amanhã pode mudar. Ele não poderia arrumar um outro serviço, até porque amanhã mesmo ele pode receber o aviso que há 3 dias ele precisa retomar o trabalho. Fica meio complicada essa história, não fica? Fica. De fato, Bebel, ele pode ter outros empregos. Ele pode ter, por exemplo, 10 contratos assinados, ele pode ter 10 empregadores. Mas fica difícil, sabe por quê, Bebel? Bom, eu posso ficar 1 mês sem trabalhar na construção civil e trabalhar de empacotador num supermercado. Vou dar esse exemplo. Certo. Mas será que o supermercado também vai querer um funcionário que fique pulando? Uma semana ele trabalha, outra semana ele não trabalha porque ele está em outro lugar? A gente está transferindo a dificuldade do patrão para o trabalhador. A dificuldade que tem de achar emprego, de trabalhar, que hoje, em tese, vamos botar assim, é do patrão, né, de ter que ficar bancando isso, a gente vai transferir para o trabalhador. O senhor entende, então, que essa reforma trabalhista nada tem a ver com a tentativa de estancar esta sangria, digamos assim, do desemprego? Nenhuma. Apenas para dar lucro às empresas? Sem dúvida nenhuma, vai dar lucro. As empresas que se utilizarem disso, que fazer todas essas mudanças vão ter lucro. Bebel, a gente vive isso desde os primórdios. Capital e trabalhador lutam a vida inteira. Desde sempre foi assim, desde a escravatura foi assim, o mais forte ganhando sobre o mais fraco. Isso é da cultura do povo. O povo é assim, o povo é egoísta. Mas nós não vivemos mais na antiguidade. Eu penso que isso não deveria ter passado. Né? A própria Bíblia diz, né, que a gente deve cuidar das viúvas, dos pobres, do órfão. Poxa vida, vamos botar a culpa da economia na classe mais sofrida, que são os trabalhadores? Não dá. Tá bom. É o doutor Maurício Rocha, especializado em leis trabalhistas, mas daqui a pouco quero abordar com ele alguns pontos. Aí vamos direto ao assunto mesmo, né? O que ele entende que ficou mais confuso, o que vai prejudicar mais o trabalhador. Por exemplo, esse caso das mulheres grávidas agora também terem autorização ou poderem trabalhar em ambientes insalubres. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando sobre lei trabalhista, a reforma trabalhista que foi aprovada recentemente lá em Brasília. Para falar sobre o assunto, convidei um especialista, doutor, advogado, Maurício Rocha. Doutor Maurício, o que o senhor entende que seria a mudança mais drástica, além dessa que o senhor já citou no bloco anterior, que afetaria diretamente o rendimento do trabalhador e colocaria a mão no bolso do já sofrido trabalhador brasileiro? Bebel, tem algumas questões, a gente
A reforma trabalhista, ela mudou algumas questões no direito individual do trabalho, ela mudou algumas questões no direito coletivo do trabalho, mudou algumas questões no direito processual do trabalho. Então, fez algumas regras nessas áreas. Algumas mudanças também diz relação, por exemplo, às homologações das rescisões de contrato de trabalho. Hoje, a lei determina que as rescisões com mais de um ano, elas devam ser feitas nos sindicatos. Por que é feito isso? Porque o sindicato verifica se está tudo certinho, se a empresa está pagando corretamente. Perfeito. Pagando corretamente, está liberado, ok. A reforma trabalhista, ela tira essa homologação do sindicato. Não vai mais haver as homologações no sindicato. As homologações vão ser feitas entre patrão e empregado. Eu penso... Aí eu estou sendo um pouco pessimista, viu? Eu estou olhando o mal do negócio. Por quê? Porque eu atendo as pessoas e eu vejo isso. Então o meu olho ele já está maltratado. Está calejado. Já está calejado. Então o que eu imagino ver? Eu imagino ver trabalhadores assinando documentos que não estão recebendo, por exemplo. Eu imagino que as empresas vão fazer rescisões e os trabalhadores vão assinar a saída sem ter recebido aqueles valores ali. Eu vejo dessa forma. Uma espécie de um acordão? Uma espécie de um acordo que não é um acordo. Eu imagino que eles possam estar assinando as rescisões, por exemplo, vão receber 10 mil reais e vão receber 2, 3. Mas por que o senhor entende isso? Porque isso vai ser feito em 4 paredes. Aí é a lei do mais forte? É a lei do mais forte. A gente olha as coisas bonitas, e como eu disse agora para ti, eu tenho a mania de ver a coisa ruim do negócio, porque eu atendo as pessoas dessa forma. Então eu acho que isso pode acontecer. Tomara que isso não aconteça, viu, Bebel? Tomara que a não homologação no sindicato só facilite, dê mais rapidez, mas eu acho que isso não vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor não me levar mal, mas eu, na minha condição de jornalista, Claro. tenho que fazer. O senhor disse mesmo aqui que defende o trabalhador, é advogado que acaba atuando junto aos sindicatos em defesa do trabalhador. Muito se fala que há esse barulho todo por parte dos sindicatos, justamente porque acaba caindo a tal da contribuição obrigatória sindical. Não seria por aí, doutor? Não seria um corporativismo da sua parte? Claro. Bebel, eu vejo o imposto sindical como algo necessário, como um remédio amargo, vamos dizer assim, que as pessoas precisam tomar. Os trabalhadores e a população em geral faz esse relacionamento de imposto sindical que é ruim e sindicato que é ruim, porque estão com a visão de que os sindicatos estavam ao lado do PT até agora e o PT botou o país nessa situação. É isso que a mídia fala e é isso que as pessoas têm essa imagem dos sindicatos. Mas que há uma forte ligação, há, doutor? Não há. Isso é inevitável porque os sindicatos defendem os trabalhadores e esses partidos são partidos de esquerda. E historicamente eles sempre andaram juntos. Isso é inegável, Bebel, não se nega isso. Agora, os trabalhadores precisam entender também que o único órgão que defende os trabalhadores no Brasil são os sindicatos. Não há outro órgão que defende o trabalhador. Se alguém me falar algum outro órgão que defende o trabalhador para que aumente os seus salários, eu mudo a minha opinião, mas não existe. Qual é a fonte de renda dos sindicatos? São esses impostos, são essas contribuições. Os trabalhadores deixando de pagar essas contribuições para o sindicato, eles estão dando um tiro no seu pé, porque eles vão enfraquecer a sua representatividade contra o patrão. É claro, vamos deixar muito claro, Bebel, tem muitas empresas que são boas com seus funcionários, que tratam os funcionários bem, que tentam dar um valor bom de salário, mas tem empresas que são terríveis, que se pudessem pagavam o mínimo possível, que só pagariam o salário mínimo porque existe uma lei obrigando a pagar um salário mínimo. Então os sindicatos vêm nessa contramão de tentar defender o trabalhador, de fazer com que aumente a sua renda, de fazer com que melhore suas condições de trabalho. E o imposto sindical precisa disso para se manter os sindicatos, para que os sindicatos paguem advogados. Imagina um sindicato sem advogado. Aí a empresa tem bons advogados e os trabalhadores não têm bons advogados. Não é algo injusto? O trabalhador, quando ele vai para um processo judicial contra uma empresa, esse processo, o advogado é bancado pelo sindicato? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, o sindicato pode fornecer o advogado gratuito, pode prestar uma assessoria gratuita,
né? Em outros casos, o advogado cobra honorários no final do processo em êxito da ação e somente em êxito da ação. O êxito da ação seria o quê? Se ganhar a ação, né? Entendi. Caso ganhe a ação, cobra um percentual no final da ação. Né? Mas será que é isso mesmo? Será que um dia de trabalho é tão nocivo assim para o bolso do trabalhador? Ele prefere não pagar e deixar que o patrão resolva a vida dele do que ter um sindicato forte que lute por ele? O senhor não é a primeira pessoa que conversa comigo, seja na rádio ou aqui na televisão, que está preocupado com o tal da negociação direta entre trabalhador e empresário. Essa preocupação é justamente por aquilo que nós falamos no início do bloco, a lei do mais forte? O trabalhador vai ficar inibido perante o seu empregador? Não tem nenhuma dúvida, Bebel. A minha preocupação é essa mesmo. Se os trabalhadores tivessem força para negociar com o seu empregador, ok, mas não é o que eu vejo. O trabalhador ele não tem força para negociar com o empregador. Imagina a situação, Bebel. Eu sou pai de família, tenho 2, 3 filhos e vou pedir um emprego em uma determinada empresa. Eu vou chegar para o patrão e vou dizer, olha, eu queria emprego, tal, estou passando dificuldade. Ele vai dizer, não, tá bom, o teu emprego é tal e tu vai ganhar menos que um salário mínimo. Aí ele vai dizer, não, mas isso não pode? Por que não pode? Não pode porque está na lei. Mas nós podemos negociar. Não, mas eu não posso ganhar pouco assim. Mas essa negociação pode passar a Constituição? Porque o salário mínimo... Não, esse caso eu dei um caso extremo. Mas, por exemplo, ele pode negociar outras situações. Ele pode negociar banco de horas, ele pode negociar jornada 12 por 36, aquela jornada trabalha 12 horas e folga 36. Pode negociar a questão das férias, parcelar em 3 vezes. Como é que é essa situação das férias, que eu não entendi direito, doutor? As férias hoje você pode até parcelar, né, em 2 vezes em período não inferior de 10 dias. Né? Agora você pode parcelar um período no mínimo de 10 dias, se eu não me engano, e outro período, e os outros 2 períodos não podem ser menos de 5. Né? Essa negociação ela vai ser patrão e empregado. Aí, de novo, eu olho o negócio ruim da situação. Hoje, o funcionário pode ir lá e pedir 30 dias, tranquilo, pode ficar os 30 dias parado. Mas será que, às vezes, ele não vai ser forçado a pegar os 5 dias numa determinada situação onde a empresa está com o trabalho, com a produção menor? Esse tipo de negociação, Bebel, individual... Eu fico temeroso, eu acho que o nosso país não está pronto ainda, eu acho que o trabalhador ainda não tem uma maturidade suficiente para ter isso. E quando eu falo trabalhador, Bebel, eu não estou falando aqui da nossa região, eu não estou falando de Criciúma, onde tem sindicatos fortes, que tem advogados fortes, que tem uma população um pouco mais instruída. Bebel, eu estou falando do Brasil inteiro. Estou falando do Nordeste, do Norte, das regiões fora, longe das capitais, interioranas. É desse pessoal que eu estou falando. A gente, quando debate um assunto, tem a mania de ficar preocupado com o nosso mundinho. Aqui, com o nosso local, eu não estou falando do nosso local. Eu estou falando do Brasil inteiro. Eu não estou falando das nossas empresas. Talvez quem está nos vendo pela televisão está dizendo assim, mas esse advogado está falando que as nossas empresas são terroristas. Não estou falando que as nossas empresas são terroristas, embora tenha algumas que são, mas eu estou falando do resto do Brasil. E aí quando a gente anda no Brasil, a gente vê coisas e vê pessoas que sim são terroristas. Bom, doutor, uma pergunta que acaba chegando vez por outra na redação da televisão. Vocês fizeram uma reportagem sobre lei trabalhista, né, essa reforma, só que não falaram do 13º. Há muita informação na internet, caiu o 13º, vão derrubar o 13º. Isso pode acontecer, isso aconteceu ou não tem nada a ver, o 13º continua garantido? Não, o 13º ele continua garantido, todos os direitos constitucionais eles continuam garantidos. Isso as pessoas fazem, talvez algumas falam para criar um pânico, né? Mas isso é mentira, viu, Bebel? É mito isso? É mito. Todos os direitos constitucionais, em tese, eles estão garantidos pela Constituição, não pela reforma trabalhista. E o que é essa situação envolvendo mulheres gestantes, as grávidas, que agora têm autorização para trabalhar em ambientes insalubres? Autorização através de um atestado médico, como é que vai funcionar? Quem vai definir se ela pode ou não pode trabalhar naquele local? Bom, hoje a legislação ela proíbe,
né? Embora seja uma legislação assim que ela é feita vista grossa, mas hoje a legislação proíbe que mulheres grávidas trabalhem em ambientes insalubres. A reforma trabalhista prevê que em caso de insalubridade em grau máximo, que é de grau de 40% de insalubridade, ela não possa trabalhar. Mas em grau de 20%, que é o grau médio, ela possa trabalhar, desde que ela tenha um atestado médico autorizando ela a trabalhar. Se tiver, ela vai poder trabalhar. E esse atestado médico seria fornecido pelo médico indicado pela empresa ou pela funcionária? Aí vai da famosa negociação? Aí vai do bom senso das partes, viu? Se fosse minha esposa e o médico proibisse ela de trabalhar, eu não ouvi empresa nenhuma, eu diria para ela, não trabalha. Mas e se ela precisasse do dinheiro? E aí, como é que fica? Aí as partes vão regular a situação? Por isso que eu falei, e eu volto a frisar, é uma relação desigual, Bebel. O patrão ele tem mais força com relação ao empregado. Quando falta comida para o trabalhador, ele se sujeita a qualquer coisa. Então, nesse caso aí, o certo era a grávida, né, a mulher gestante, ela se preocupar com a saúde do neném, e se o médico dela falar que ela não pode trabalhar, ela se afasta do local de trabalho sem prejuízo dos adicionais que recebeu, ou seja, sem prejuízo de deixar de receber o adicional de salubridade. O que o senhor teria a falar para o trabalhador que nos acompanha em todo o Brasil e está preocupado com essas mudanças todas propostas pela reforma? Bebel, a reforma trabalhista ela já passou, né? Isso é uma realidade, não adianta a gente agora chorar pelo leite derramado. O que eu diria para esses trabalhadores é: voltem a se agrupar nos seus sindicatos. Aqui na nossa região nós temos sindicatos que são muito fortes, são muito bem organizados. É claro que existem sindicatos que não representam os trabalhadores, isso é normal em qualquer segmento. Assim como tem sindicato ruim, tem advogado ruim, tem médico ruim, toda quanto é profissão tem o bom e o ruim. Né? E se tem o ruim é porque tem o bom. Então, voltem a se reunir nos seus sindicatos. Fortaleçam os seus sindicatos. Eu não falo nem da questão do imposto sindical, mas estejam juntos nas negociações coletivas. O meu pai, ele sempre me conta uma história, um conto, né, vamos dizer assim. Eu sempre ouvi ele falar. Ele dizia duas coisas, Bebel, dois contos que ele falava. Primeiro, se o cavalo soubesse a força que tem, homem nenhum subia em cima do lombo dele. E o outro, que é o seguinte: se você pegar um palito de fósforo, só um, você quebra ele. Se você pegar 2, você quebra. Se você pegar 3 juntos, você quebra. Se você pegar 5, não sei. Se você pegar 100 palitos de fósforo, você quebra a sua mão e não quebra os palitos de fósforo. Trabalhadores têm que ser assim. Enquanto eles estiverem unidos, lutando pelos seus direitos, para aumentar e melhorar os seus direitos, eles vão ter benefícios. Quando eles estiverem dispersos e cada um preocupado só com o seu interesse, eles vão ser enfraquecidos na totalidade. Doutor Maurício, obrigado por ter vindo aqui ao Sala de Entrevistas. Bebel, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo espaço, me coloco sempre à disposição e uma orientação que eu dou, viu? Se algum trabalhador tiver alguma dúvida, procure o seu sindicato da categoria ou procure o seu advogado de confiança e tire suas dúvidas. Não faça nada porque o seu patrão está lhe pressionando. Vá atrás do seu direito. Procure um advogado ou seu sindicato de categoria. Tá bom. Doutor Maurício Rocha, especializado em leis trabalhistas, nosso convidado de hoje do Sala de Entrevistas. Programa com outro assunto, com outro convidado. Volta na semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau.